Bom dia, colegas, engenheiros, arquitetos, técnicos em edificação e os demais membros que constituem a grande gama da construção civil. Um prazer, mais uma vez, falar com vocês dentro do nosso propósito de fazer vídeos sobre assuntos de engenharia civil. E nós, só para recordarmos, hoje é o nosso 45º vídeo, em que nós estamos estudando, ou estamos conversando, ou estamos trocando ideias sobre as obras de reforços do estádio Presidente Vargas, aqui em Fortaleza, que é um estádio municipal, e suas vibrações. Já vimos 4 itens, e hoje nós vamos entrar no 5º e penúltimo item sobre o assunto, que são as sugestões da comissão do CREA-Ceará para o projeto de reforço das arquibancadas do estádio Presidente Vargas em Fortaleza. Então vamos lá. Com base nos resultados do primeiro ensaio dinâmico de vibração forçada, só para recordar, fizemos 2 ensaios de vibração forçada no estádio Presidente Vargas, com a equipe da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e se faz sempre um antes das obras de reforços e o segundo depois das obras de reforços, para verificar se realmente os reforços funcionaram. Então, com base nos resultados do primeiro ensaio dinâmico de vibração forçada, realizado antes das obras de reforço do estádio e baseado ainda nos estudos realizados através do modelo numérico-matemático, do modelo teórico-matemático, que se faz também, né, como foi feito no Castelão, que são simulações numéricas. Então, com base nos ensaios dinâmicos de vibração forçada antes das obras de reforço e nos estudos realizados através do modelo teórico-matemático ou modelo numérico-matemático, a comissão de imediato, baseado nisso, sugeriu algumas medidas especiais de reforço das arquibancadas. Sugestão da comissão, que são as seguintes. Antes da gente falar, é bom que se diga que sempre a gente sugeriu, objetivando obter o conforto humano dos usuários quanto às vibrações, ou seja, adequar as vibrações das arquibancadas do estádio Presidente Vargas para dar um conforto ao torcedor, evitando que ele sinta náuseas, tonturas e etc. Então, qual foi a primeira sugestão? Encaminhar os pilares de apoio das arquibancadas. Nós mandamos encaminhar todos, porque eram de uma execução péssima, por falta constante de suas linearidades, em função de uma provável má execução da obra originária, sem dúvida, foi péssima, ocasionando, assim, uma grande excentricidade de carga. Então, primeira providência, primeira sugestão da comissão do CREA-Ceará foi de encaminhar todos os pilares de apoio das arquibancadas. Segunda sugestão, e enrijecer a estrutura de concreto armado das arquibancadas, reduzindo assim sua mobilidade, ou seja, diminuindo a mobilidade. Com isso, dá mais conforto ao torcedor. Através de quê? Como é que seria esse enrijecimento da estrutura de concreto armado das arquibancadas do PV? Primeiro, com bloqueio da junta de dilatação longitudinal. Sabemos que já nos itens anteriores que o PV foi construído por parte. Foi feito inicialmente um quadro e com a ampliação foi feito o segundo quadro, dando continuidade ao primeiro, mas separado por uma junta de dilatação longitudinal, quer dizer, ao longo de todo o perímetro da arquibancada, separando o primeiro pórtico do segundo pórtico. Então, o enrijecimento a gente sugeria o bloqueio da junta de dilatação longitudinal, essa ao longo de todo o perímetro da arquibancada, existente entre os dois pórticos
que eu acabei de falar, que constitui a estrutura principal do estádio, transformando num único pórtico com bloqueio. O objetivo era transformar num único pórtico e, por consequência, gerando um aumento de rigidez das arquibancadas. Essa foi a primeira sugestão de enrijecimento da estrutura de concreto armado das arquibancadas do PV. A segunda sugestão, ainda dentro do enrijecimento, bloqueio de algumas juntas de dilatação transversal, quer dizer, o PV tem um perímetro retangular e ao longo do perímetro tem várias juntas transversais. Então a gente sugeria, na época, um bloqueio de algumas juntas de dilatação transversal, integralizando parcialmente as arquibancadas no seu plano, obtendo com isso a rigidez chamada de membrana. Terceira sugestão, a gente pediu para incrementar o amortecimento estrutural das arquibancadas. Incrementar o amortecimento estrutural das arquibancadas de forma a reduzir as amplificações dinâmicas modais. Quer dizer, reduzindo, dá menos vibrações e, consequentemente, mais conforto ao usuário, através de um sistema semelhante ao de molas, que é o que foi usado no Castelão, aqueles tirantes que nós já vimos em vídeos passados. Quarta sugestão da comissão do CREA Ceará, aplicar uma proteção externa nas faces das vigas principais dos pórticos. Quer dizer, está aqui o pórtico, depois de bloqueado, formado um pórtico único, a gente sugeriu dar uma proteção aqui nessa face, na viga principal, e nessa outra face, na viga principal. Então, aplicar uma proteção externa nas faces das vigas principais dos dois pórticos, que se transformou num só, com bloqueio, após estarem unidos pelo bloqueio da junta de dilatação longitudinal, que acabamos de falar, aumentando por consequência, essa proteção aumenta por consequência suas resistências à flexão, além de surgir uma compressão na zona fissurada, diminuindo assim a fragilidade dos pórticos, já que atenua o seu estado de fissuração. A quinta e última sugestão que nós demos ainda com relação ao projeto de reforço das estruturas das arquibancadas do PV, como última sugestão de alternativa do reforço das arquibancadas, a comissão restringiu, nós pedimos para restringir o uso do estádio aos usuários, que são os torcedores, por meio da utilização de assentos apropriados, que não tinha, o torcedor sentava no osso do concreto, e a eliminação da presença dos torcedores nas faixas de circulação, que são as passagens. Por consequência, sem a permanência dos usuários nos momentos dos eventos. Quer dizer, durante os eventos a gente pedia também que os torcedores não ficassem nas faixas de circulação. Com isso, a gente termina o quinto item, que foi um itemzinho pequeno, só de sugestões, e a gente vai iniciar agora o sexto item, mas só vamos dar um introito e deixar para analisar as chamadas conclusões com algumas recomendações. Só para adiantar, nós constatamos 10 conclusões com algumas recomendações sobre a obra de reforço das arquibancadas do Estádio Presidente Vargas. Vamos só dar um introito nesse item 6 e último, que são as conclusões com algumas recomendações.
E depois, o 46º vídeo, a gente termina o assunto do estádio Presidente Vargas. Então, falando das conclusões, todas as conclusões aqui expostas, que nós vamos expor agora, são baseadas nos seguintes estudos realizados através dos vários ensaios, que foram realizados vários ensaios no Presidente Vargas, como foi também na obra do Castelão, e também baseado nas inspeções visuais em loco, que nós fizemos de uma maneira muito profunda. Então, as nossas conclusões e com algumas recomendações sobre a obra do PV, aqui expostas, são baseadas nos seguintes estudos realizados através dos vários ensaios e das inspeções visuais em loco. Vamos analisar esses estudos. Primeiro, nos baseamos na inspeção visual macroscópica dos elementos estruturais situados em todos os níveis e em todos os setores do estádio. Nós fizemos uma grande varredura à comissão estrutural do CREA e levantou as manifestações patológicas e depois produziu um relatório de vistoria técnico-estrutural profundo, com dezenas e até centenas de fotos, todas mapeadas. A segunda coisa que nós nos baseamos no ensaio foi baseamos nos ensaios químicos por amostragem do concreto. Só para recordar, que ensaios químicos por amostragem são esses? Nós já vimos isso lá atrás, em vários vídeos atrás, e os ensaios químicos por amostragem do concreto são a determinação do teor de cloretos, que é o Cl-, disseminados na massa do concreto. Isso são os ensaios químicos por amostragem. O segundo ensaio químico por amostragem, a determinação da profundidade, ou como queira, espessura da carbonatação do concreto. O terceiro ensaio químico por amostragem, determinação do potencial de corrosão da armadura do concreto. E, finalmente, o quarto e último ensaio químico por amostragem do concreto, a medida do índice de pH dos poros do concreto. Então, nos baseamos inicialmente para nossas conclusões na inspeção visual macroscópica dos elementos estruturais. O segundo, nos ensaios químicos por amostragem do concreto que acabamos de elucidar. Terceiro, baseamos nos ensaios mecânicos do concreto e do aço, exatamente para conhecer suas propriedades mecânicas. Quais sejam? Vamos dizer quais foram as principais propriedades mecânicas que nós estudamos nos ensaios mecânicos do concreto e do aço. A resistência à compressão do concreto, o FCK, ensaio não destrutivo, a resistência à tração do concreto, FCTK, a determinação do módulo de elasticidade longitudinal do concreto ou módulo de deformação, o EC, a determinação do coeficiente de Poisson do concreto, a resistência à tração do aço, a resistência característica de escoamento, FYK, e finalmente a determinação do coeficiente de Poisson do aço. Foram essas as propriedades mecânicas estudadas no estádio Presidente Vargas, do qual nós nos baseamos para chegar com as nossas conclusões finais. Ainda nos baseamos nos ensaios de monitoração. Os ensaios de monitoração que são feitos na fase de operação. Quer dizer, quando o estádio está sendo usado,
a gente faz os chamados ensaios de monitoração, que é um complemento dos ensaios de vibração forçada. É uma coisa da maior importância. Fazemos ainda nos modelos numéricos matemáticos, que são as simulações numéricas, ou baseamos nos ensaios numéricos em modelos matemáticos, como queira. Finalmente, ainda nos baseamos nos ensaios experimentais dinâmicos de vibração forçada, um antes das obras de reforço e um depois das obras de reforço. Então, todas as 10 conclusões que nós vamos falar no vídeo 46º, que esse é o 45º, foram todas baseadas nesses estudos dos ensaios e da inspeção visual, que servem para avaliar o comportamento estrutural do estádio Presidente Vargas, quando submetido às cargas de utilização do tipo, por exemplo, pular, o torcedor pulando, andando sobre as arquibancadas, batendo palmas, pulando, batendo palmas, e etc, etc, etc. Concluindo, tenho a agradecer aos colegas a atenção depositada nesses vídeos e dizer mais uma vez que para vocês visualizarem, cliquem no link que normalmente está na cor azul. Cliquem no link na cor azul. Só clicando no link na cor azul é que conta ponto para mim perante o YouTube. Não abram sem clicar no link azul para contar ponto para mim. Aqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam. É bom que se diga que a inscrição é só feita de uma única vez, mas toda vida que vai se abrir um vídeo, clique no link em azul para contar ponto para mim em termos de visualização. Eu agradeço de todo o coração e vamos no próximo vídeo, 46º, falar sobre as conclusões com algumas recomendações. De antemão eu já digo que são 10 e que já justifiquei a priori agora nesse fim desse vídeo de hoje. Obrigado e até o próximo vídeo, que é o 46º vídeo.